Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati para mais um evento de atualidades. Você que acompanha o nosso conteúdo aí há tempos, sabe que de momentos em momentos faz aquela famosa, atualização. Mas tem certos temas que não mudam, né, professor? Só atualiza, mas quantas vezes já falou desse tal de Irã, que é o assunto da nossa conversa de hoje? E acho que eu falei umas 500 vezes. Pois é, os temas não mudam, a gente está aqui para sempre comentar se há alguma novidade, porque os avaliadores estão sensíveis também a essas questões. De repente você está lá estudando política internacional, já ouviu falar da questão nuclear, aparece aí o famoso Irã de novo e suas histórias. Nesse sentido, e essa é a nossa preocupação, trazer para você um tema que há muito tempo cai em conteúdos de atualidade. Só para você ter uma ideia, tem provas de 2005, 2006, 2007, onde o tema esteve lá. Por isso você vai me acompanhar. Tem novidade? Tem algumas novidades. E aí você me acompanha no quadro e a gente conversa um pouco sobre esse tema. Vem aqui comigo. Qual é a novidade, hein, professor? Testes militares do Irã, bem no comecinho de 2012. Isso você vai observar. Qual é a encrenca, hein, professor? Bom, os iranianos, que você já sabe, do presidente Ahmadinejad, que era amigo do presidente Lula, todo mundo aí, vale sempre recordar, tem um programa nuclear que incomoda o Ocidente. Tá? Mas não bastasse isso, os iranianos decidiram fazer testes com mísseis. E o que significa isso, professor? Significa que eles andaram provocando, os seus velhos inimigos, Estados Unidos, Israel, aquela turma com os quais eles vivem as turras de vez em quando. E o que os avaliadores podem usar para te confundir, aí você vai tomar um cuidado. No começo de janeiro, os iranianos não fizeram nada relacionado à questão nuclear. Fizeram testes com mísseis. E justamente onde eles fizeram os testes? Vem comigo, dá uma olhadinha. Estreito de Hormuz. Onde fica esse lugar, professor? Justamente você vai lembrar, no Golfo Pérsico, mais ou menos assim, uma avenida de grande movimentação de petroleiros. Brinquei com você para você lembrar. Uma rota muito intensa, utilizada com frequência pelas grandes empresas que transportam petróleo na região. Então, pense assim, um exemplo bem banal. Você está lá, por exemplo, em São Paulo, na Avenida Prestes Maia, que é uma área gigantesca de movimentação de veículos, e alguém parou na calçada e fica testando, jogando míssil de um lado para o outro. A comunidade internacional chiou, mas o governo iraniano falou, apenas exercícios militares. Claro que, no fundo, a polêmica gera mais dúvidas. Quais seriam os objetivos do governo iraniano? A nossa preocupação, e esse é o ponto central, vem aqui comigo, é lembrar que esse evento está relacionado justamente às sanções sofridas pelo Irã por causa do seu programa nuclear. Aí tem uma relação. O teste foi com mísseis, mas os motivos das controvérsias e das polêmicas têm a ver com o quê? Tem a ver justamente com as características desse evento, ou seja, o Irã e suas polêmicas. Isso é um ponto central que você não deve esquecer. Testes militares em janeiro, programa nuclear ativo desde 2005, entre outros. E esse é um ponto importante a considerar. Outra coisa que chama sua atenção. A questão iraniana, ela tem desdobramentos. Por exemplo, Israel anunciou, entre aspas, um suposto plano. Essa foi a imprensa que falou, o governo israelense não disse que sim nem não. Um suposto plano para atacar o Irã. Os americanos defendem novas sanções econômicas contra o Irã. Então o assunto fica nos noticiários. E aí o que você vai sempre relacionar? É o que eu falei para você. Volta comigo aqui no quadro. O motivo é o programa nuclear. Esse é o motivo. Ou seja, a comunidade internacional tem chiado dizendo o seguinte, o que esses iranianos estão fazendo aí é provocar o Ocidente com testes militares. E o Ocidente cobra do Irã controle mais rígido sobre o seu programa nuclear. Por isso, esse será sempre o tema central da encrenca. Você se lembra que no final de 2011, nós tivemos algumas polêmicas também envolvendo a Inglaterra. Jovens iranianos fizeram protestos na embaixada, invadiram a embaixada britânica. Então, esse mal-estar do Irã com a comunidade internacional é amplo, professor? É verdade. Não tem nada a ver, claro, nesse sentido, e é importante você destacar, esses testes com mísseis, eles não têm nada a ver com uma questão específica nas relações com este ou aquele país, mas foi entendido como uma provocação à comunidade internacional, certo? Tema para você ficar de olho, hein? Tem outro assunto que vale a pena considerar? Tem, sim, senhor. Outro que também não sai nunca dos noticiários, professor? Esse aqui também não sai, viu? Hamas, Fatah, questão palestina. Você não aguenta mais ouvir falar isso? É verdade, esse assunto é antigo, hein?
Me recordo de uma prova da Polícia Federal de 1993, estava lá, questão Palestina. Esse assunto não muda nunca, né, professor? Mas ele tem alguns episódios novos que você deve ficar de olho. Que episódios são esses? Ponto 1, lembrar. Os palestinos reivindicam o reconhecimento do seu Estado. Você já viu isso numa aula comigo? Tá. A comunidade internacional, através da ONU, negou esse pedido. Entende que é necessária negociação com Israel e outros atores para viabilizar o Estado palestino? Sim. Além disso, tem uma brigaiada interna dos palestinos. Quem briga, professor? Essa turma aqui que está no quadro, ó, Hamas e o Fatah. 2 partidos, 2 grupos. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, sempre lembrando, ó, Gaza, no final aqui do meu slide. E o outro grupo, o Fatah, que controla a Cisjordânia. É interessante você observar, essa turma disputa poder, sim, mas há uma intriga e há uma briga interna que se buscou um consenso em fevereiro. Os palestinos se reuniram para negociar, né, um acordo de paz entre eles, porque eles estavam brigados também. Então não basta brigar com Israel, eles brigavam entre si. Hamas, Fatah, desde 2007 que essa brigaiada não tem fim. E é interessante você observar como esse processo vinha se desdobrando aí no tempo. O próprio Hamas fez algumas ações à revelia do outro grupo, atacou Israel, Israel devolveu as bombas, etc. O importante é você lembrar, falou em questão palestina, falou 2 grupos que brigam e brigaram muito, vale a pena considerar. Nesse sentido, e é interessante você observar como esse tipo de abordagem, como esses assuntos podem ser lembrados em prova. É isso que interessa para a gente, focar para você essas questões. De um lado a questão palestina, do outro a questão iraniana. Os palestinos e suas brigas e sua luta constante pelo reconhecimento do seu Estado. Os iranianos e as polêmicas nucleares. É interessante visualizar o que eu disse para você. Como esses assuntos continuam presentes nos noticiários. Essa é a ideia. Então são 2 temas que você deve ficar de olho. Deixa eu mostrar um exemplo para você. Vem aqui comigo. Olha no quadro essa questão que nós temos que destacar para você. A Agência Internacional de Energia Atômica censurou o Irã por ter iniciado clandestinamente a construção de uma usina de enriquecimento de urânio. Teherã reagiu, anunciando mais 10 usinas e a busca de tecnologia própria para enriquecer urânio até o teor de 20%, usado na produção de isótopos para medicina e pesquisa. Para reatores, bastam 3% a 5%. Para bombas atômicas, necessita-se de 80% ou mais. Você fala, mas professor, 2009, como é que é isso aí? Pois é, meu. Uma questão caiu em prova no BNDES em 2010. Mas eu te mostrei um assunto em 2012. Tem relação? Tem relação, é isso que eu disse para você. Como o tema vem caindo há tempos em prova. Por isso, fica de olho no assunto. Mas vamos caminhar um pouquinho, deixa eu mostrar para você o que o avaliador queria saber. Veja. A análise da notícia acima conduz à conclusão sobre o Irã de quê? De que o enriquecimento de urânio é incompatível com essa região do planeta? Não tem nada a ver. Enriquecer urânio se enriquece em qualquer lugar. O país é considerado, por essência, a mais forte potência nuclear regional? Não, senhor. Na região, quem manda mesmo, vamos conversar, claro, Israel nunca admitiu que tem armas nucleares, mas desconfia-se. Agora, vamos pensar que região seria essa. Se você falar de Ásia, por exemplo, você tem Paquistão e Índia, com grandes arsenais, viu? Então, essa é a ideia. Não esqueça da China também, e a parte considerada aí mais significativa. Então, o Irã não é potência nuclear regional. O governo atual se empenha para recuperar o status de potência nuclear. O Irã nunca foi potência nuclear. Essa é a ideia. O programa nuclear iraniano está paralisado devido aos Estados Unidos? Os iranianos, desde 2005, vêm caminhando com o seu programa nuclear. Muito bem. E aí a resposta. Sua capacidade nuclear é insuficiente para produzir bombas atômicas. É o que diz os relatórios, é o que diz aí o próprio Irã, mas desconfia-se de que os iranianos almejam ou buscam o uso militar desse conhecimento. Aí que você tem que tomar cuidado em prova. Você viu aqui, o avaliador pediu, com base no texto, o que está escrito ali? E que o Irã não tem capacidade para produzir armas nucleares. Ponto. Essa era a resposta. Desconfia-se que o Irã sonha com isso? Desconfia-se. Porém, é sempre importante lembrar, numa prova de atualidades bem objetiva, qual é a realidade do Irã hoje? Segundo o governo iraniano, fins pacíficos. Segundo os inimigos, como Israel, os Estados Unidos, até mesmo países europeus.
supostos fins militares. Tem que tomar cuidado em prova. O valor está dizendo para você. Você viu aqui que ele falou a visão do Irã. Como o governo iraniano se pronunciou. Esse é um detalhe que faz diferença em prova. A VUNESP, ao tratar do tema numa outra prova do TJ, perguntou justamente o que a comunidade internacional questiona o Irã. Seria o suposto uso militar. Então, cuidado com esse tipo de abordagem, porque elas são diferentes e podem sim trazer dúvidas ou questões para você em prova. Aqui fala do Irã. O Irã diz, só quero para o fim pacífico. E a comunidade internacional diz, não, tem supostos fins militares. O tema está na moda? Fica de olho. Você viu, eu te mostrei uma notícia de janeiro de 2012 e ele já tinha caído, 2010, 2006, 2008. Eu citei vários exemplos aí para você de provas anteriores. Outra coisa, o que poderia acontecer para a gente concluir essa conversa? Lembrar que tem um outro tema complementar. O tal do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP. É um tratado dos anos 60, assinado aí por mais de 180 países, inclusive o Brasil e o Irã, que define o uso pacífico da energia nuclear. É aí que o Irã se apega, diz, olha, eu assinei um tratado que permite desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. Essa é a questão. Mas do que reclama a Agência Internacional de Energia Atômica, aquela que tem sede em Viena, que tem aí um papel importante porque ela gerencia esse tratado. O Irã dificulta a fiscalização e o acompanhamento do seu programa. Então, cabe observar, ele poderia perguntar do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, fica uma sugestão para você, ficar de olho no tema. Vale a pena observar. Então, recapitulando, 2 assuntos para você importantes. O Irã e a questão nuclear e as velhas polêmicas da questão palestina. Tem espaço em prova? Tem. Tem vários exemplos que nós podemos citar para você. E não esqueça, o Brasil se relaciona com isso? Sim, senhor. 2010 o Brasil esteve lá, tentando, 2009 e 2010, mediar um acordo com os iranianos. E vale observar também o que ocorreu na questão palestina, que o Brasil também deu os seus pitacos. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.